Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros. Estou aqui novamente, Jefter, do canal Jefter. Dessa vez não trago nenhuma novidade referente ao concurso do INSS. Estou gravando mais cedo, 15h22 da tarde, para ver se consigo aproveitar essa luz, já que muitos dos meus vídeos estão sendo muito escuros e o pessoal tem reclamado bastante. Hoje não é estudo não, hoje não tem nenhuma novidade sobre o concurso do INSS. Eu tô começando a acreditar que esse concurso só vai sair após a reforma da Previdência, né, que está sendo bem forçada, aquele sistema de chantagem, vários cortes em relação ao crescimento do salário mínimo, né, se vai ter um crescimento real ou não, tudo depende dessa reforma. Se vai ter crédito suplementar para manter a Previdência, o Bolsa Família, também depende dessa reforma, segundo alguns jornais estão noticiando, né, que são palavras do ministro Paulo Guedes, muito citado aqui dos meus vídeos, né, já que ele que está comandando toda essa parte econômica. E vamos, enquanto isso, estudando e acreditando com fé e Deus de que esse concurso vai sair, de que seremos aprovados, né? Não deixemos que nenhum obstáculo, nenhum problema, nenhum tipo de sentimento negativo faça com que a gente pare no nosso caminho. A gente tem que seguir em frente, a gente vai chegar lá, a gente vai pular os obstáculos, a gente vai destruir eles com o peito, a gente vai meter a cabeça e vai destruir, a gente vai chegar lá e vamos alcançar nosso objetivo, que é nos tornarmos um servidor da Previdência Social do INSS, mais precisamente, tá ok? Hoje eu estou aqui para falar sobre o decreto 1171 de 22 de junho de 1994, né? Eu já citei ele também em alguns outros vídeos, mas hoje é referente ao estudo. Vou fazer uma revisão aqui junto com vocês, espero que vocês gostem. Eu vou dividir em duas partes, certo? De primeira eu vou com a introdução das regras deontológicas, título 1 e o título 2, tá ok? Vamos começar? Vamos lá. Resumindo, a maioria dos vídeos que a gente vê é o pessoal lendo a lei e tal, né, apenas lendo e passando. Eu pretendo entrar com algumas informações a mais que são do meu conhecimento. Se você tiver algo a mais para passar, para acrescentar, por favor, não se acanhe, comente aqui embaixo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Vamos lá. Decreto número 1171 de 22 de junho de 1994, né? Aí vem aquela introdução. O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, e ainda tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição, bem como nos artigos 116 e 117 da Lei número 8.112, que também vai cair nesse concurso, provavelmente, que sempre cai nos concursos federais, né? Que é o regime jurídico dos servidores públicos da União, de 11 de dezembro de 1990, e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. Ok? Decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal que conste baixa. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência deste Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que após esta data, 22 de junho de 1994, que foi quando este decreto entrou em vigor, os órgãos e entidades da administração pública federal, tanto as diretas quanto as indiretas, teriam prazo de 60 dias para constituir a comissão de ética. Essa comissão deve ser formada por três servidores ou empregados, desde que titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Ok? Parágrafo único. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as comissões de éticas formadas em qualquer órgão da Administração Pública Federal, direta ou indireta, o nome desses servidores deverão ser comunicados à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, né?
Não tem muito o que explicar, porque o próprio título do texto já diz o que é, né? O que deve ser feito. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 22 de junho de 1994. Né? Essa primeira parte eu não decoro, né? A partir da parte que diz decreta para baixo, o artigo 1º ao 3º, eu tento absorver o máximo de informação possível e realmente decorar. Até porque é um decreto pequeno, dá para decorar todo se você tiver disponibilidade e força de vontade. Agora essa parte aqui, o presidente da república no uso das suas atribuições e tal, essa parte eu não decoro, né? Mas é bom a gente verificar tanto o artigo 37 da Constituição Federal, que é inclusive citado junto com o parágrafo 4º desse mesmo artigo, nesse próprio decreto. É importante você verificar, dar uma resumida, dar uma lida, se possível decorar alguns pontos. A lei 8.112 também, de 11 de dezembro de 90, é importante você ler, decorar, porque ela cai nos concursos, certo? Geralmente cai, concurso federal 8.112, é o regime jurídico, com certeza tem que cair. E também a lei 8.429, que geralmente cai nos concursos públicos, né? É a que cita os crimes referentes à administração pública. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Anexo: Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Capítulo 1, Seção 1, das regras deontológicas. É muito linda, esse decreto é muito lindo, ele cita de uma forma totalmente ideal como deveria ser o comportamento do servidor público, né? O que seria o causar um dano moral a um usuário do serviço público, ou ainda você causar dano a algum bem pertencente ao patrimônio público. O que é que isso caracteriza de uma forma bem subjetiva. Mas mesmo assim é importante decorar, porque geralmente, por exemplo, a CESP mistura muito os artigos, mistura um termo com outro. Depois a gente vai ver isso na resolução dos exercícios que a gente vai fazer. Seção 1, das regras deontológicas. Eu fui pesquisar DEL do latim, né? Mas eu me enganei. Del significa Deus do latim. Então eu não sei a origem desse Del. Se você souber, por favor, comenta aqui, nos explique. Mas eu encontrei a deontologia jurídica. O que é? É a ciência que cuida dos deveres e dos direitos dos operadores do direito, bem como de seus fundamentos éticos e legais. Tem tudo a ver, já que é código de ética. Etimologicamente, deontologia significa ciência dos deveres. Assim, deontologia jurídica é essa ciência aplicada àqueles que exercem alguma profissão jurídica, em especial os advogados, magistrados e promotores de justiça. Você entendeu? Você conseguiu entender? Ela é a ciência que é aplicada àqueles que exercem alguma profissão jurídica, mas que também rege a gente que é servidor público, ou você que será servidor público, se Deus quiser e se você se esforçar bastante, porque nem tudo depende de Deus, muito depende do nosso suor e do nosso esforço. A dignidade, prosseguindo o decreto. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição nos serviços públicos. Tá certo? Então o servidor deve ser pautado por esses princípios éticos, certo? Ele deve ser digno, ele deve manter o decoro, o zelo, ele deve ser eficaz, ele deve ter consciência dos princípios morais. Aí você tem que estudar também um pouco de ética e moral, ver o significado da ética e da moral, a questão dos costumes e o que é escrito no papel que o servidor público deve seguir. Um desses casos é este decreto que estamos lendo. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, ou o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e 4º
e parágrafo 4º da Constituição Federal, quer dizer, o parágrafo 4º deste mesmo artigo 37, tá ok? É importante dar uma verificada nele. Não vou entrar agora nele em detalhes, porque o objetivo aqui ainda não é direito constitucional, é apenas o decreto 1171. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Deve ser acrescido da ideia de que o fim, a finalidade, é sempre o bem comum. Ok? É o equilíbrio, decore isso, é o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Quer dizer, é o equilíbrio entre ele trabalhar dentro do que a lei determina, como ele é servidor público, certo? E a sua finalidade. Qual a finalidade desse servidor público? Será que ele está trabalhando dentro da lei? Será que ele está cumprindo com a sua finalidade como servidor público? Está participando da vida da comunidade? Será que ele está exercendo bem o seu papel? Ele trabalhando com equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, né, na sua conduta, ele vai estar consolidando a moralidade do ato administrativo, que é aquilo que ele faz, tá ok? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso, exige-se em contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Tá ok? Quer dizer, exige-se que a moralidade administrativa se integre no direito, certo? Como elemento indissociável de sua aplicação. Quer dizer, a moralidade, ela se integra no direito justamente para evitar desvios de condutas do servidor público, para que ele possa ser cobrado depois, caso ele haja imoralmente, tá? E isso, né, torna-se elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Quer dizer, ele trabalhando dentro da moralidade administrativa, de uma forma moral, certo? Ele aplica o seu trabalho da forma certa, certo? Ele consegue com êxito cumprir o seu papel, a sua finalidade. Ele vai estar erigindo esse ato administrativo legalmente, ou seja, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. É bom decorar essas partes. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante dessa sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Esse não precisa nem dizer, né? Aqui já diz tudo. Se você é servidor público, talvez não seja, acho que até por isso que está escrito, pode ser considerado como seu maior patrimônio, né? Talvez nem que seja o seu maior patrimônio, mas vai ser uma grande alegria você poder exercer o seu papel de uma forma eficaz, saber que aquilo ali tem um resultado positivo na sociedade, na comunidade na qual todos nós estamos inseridos, certo? E com certeza vai contar muito para a gente, né? Para a gente, para o servidor, não trabalhar de forma decidiosa, não trabalhar com desvios de condutas, mas trabalharmos dentro da moralidade e da legalidade, executando bem o nosso serviço. A gente pode sim entender que isso é um grande acréscimo ao nosso próprio bem, ao nosso próprio patrimônio, da nossa família, dos nossos amigos, nosso e de todos que estão ao nosso redor, e principalmente da comunidade, tá ok? Dando continuidade. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Quer dizer, a função pública deve ser tida como exercício profissional, assim como um médico. Ele não é médico só quando ele está trabalhando, ele é médico também quando ele está de folga. Se ele vê uma pessoa passando mal, ele vai lá e socorre. É um exercício profissional,
O servidor público tem que entender que aquela função pública que ele exerce não só faz parte da vida dele profissionalmente, enquanto ele está em trabalho, mas também fora do trabalho, entendeu? Porque nós estamos sempre, temos que estar sempre dispostos a atender à sociedade. Isso que quer dizer aqui essas palavras, certo? Vamos lá. Salvo os casos de segurança nacional. São 3 casos apenas, dá para decorar. Salvo os casos de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente definidos como sigiloso, certo? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e de moralidade, ensejando a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Eu gosto muito dessa frase, né? Desse parágrafo. Vamos lá. Isso quer dizer o quê? Salvo esses 3 casos, é bom decorar: segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, previamente preservados, certo? Previamente declarado como sigiloso nos termos da lei, certo? A publicidade, você tem que dar publicidade aos seus atos, não pode ser escondido. É por isso que existe o portal da transparência hoje em dia, para que todos os atos sejam expostos, sejam ditos, né? Que a população veja o que está sendo feito e o que não está sendo feito, né? Agora tem uma questão que eu fico em dúvida, eu gostaria muito que, se você soubesse, você pudesse falar aqui embaixo essa questão. Aqui, ó. No caso, né, segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado e da administração pública, só que a serem preservados em processo previamente declarados sigilosos. Caso não seja previamente, né? Caso não seja previamente declarado sigiloso, quer dizer, o ato, ele se inicia, né? Não foi declarado sigiloso previamente. Depois do início dele, ele é declarado sigiloso, né? Eu queria saber de alguém que possa tirar essa dúvida, né? Se ele pode ser publicado ou não. Essa é a minha dúvida. Se você puder tirar, eu agradeço. Caso um processo que tenha se iniciado não tenha sido declarado sigiloso, é uma investigação policial, ela seja declarada sigilosa depois, né? Pode-se dar a publicidade desse ato? Eu gostaria de saber. Espero que essa questão não caia, porque eu não sei, mas vou procurar pesquisar. Se eu encontrar a resposta, eu vou passar para vocês. Tá bom? Dando continuidade aqui. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou do Estado ou da administração pública, né? Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito da opressão e da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais as de uma nação. Continuidade. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus impostos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não caracteriza apenas uma ofensa ao Estado, aos equipamentos e às instalações, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Deixar o servidor público. Qualquer pessoa espera a dissolução que compete ao setor em que exerça suas atribuições, certo? Permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que ele exerce as suas atribuições, né? No caso, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos
erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Você não pode estar faltando ao seu serviço, não é porque você é servidor público que você vai ter hora de... Vou tomar um café, vai passar 3 horas tomando seu café. Quando você voltar, vou almoçar, vai tirar 3 horas de almoço. Isso fora, né? Não tem condição de você ser um servidor público dessa forma. Ou você vai trabalhar direito, ou você não... Ou uma hora ali pegam e a casa cai e você pode perder aquilo que você batalhou tanto para construir. E temos aqui o último parágrafo, que seria: o servidor que trabalha em harmonia com a sua estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Tá ok? Você tem que ter essa consciência de que não é só para você, você não está trabalhando para você apenas, né? Para você também, que você faz parte da sociedade. Mas você está trabalhando para todos, tem que tratar todos os usuários do serviço público bem, tá bom? Todos os seus colegas de trabalho você tem que trabalhar bem, né? No mínimo, você tem que saber equilibrar as coisas, né? Trabalhar de uma forma equilibrada. Se dá bem, seus colegas, seus concidadãos, tá ok? Vamos para a segunda parte. Esse vídeo ficou muito longo. Eu vou lançar ele mesmo assim e vou gravar a seção 2 dos principais deveres do servidor público, porque senão fica muito, como se diz, muito longo, né? Um vídeo muito longo fica cansativo e chato, e não é o que eu quero passar para vocês, tá bom? Então fique com Deus, até mais, um abraço!